Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a JHSF. É uma empresa que exerce diversas atividades, todas elas voltadas para o público de alta renda. É uma empresa bastante diversificada. Eu vou falar aqui algumas atividades que ela exerce: incorporação, locações, aeroporto executivo, shoppings, hotelaria e gastronomia, varejo mais digital. Vamos falar sobre o resultado do terceiro trimestre, que aparentemente não veio bom, mas na verdade veio sim. E vamos falar sobre todas as atividades e como que a eficiência operacional dessas atividades afetaram no resultado principal, ok? Já cola aqui no Valor em Dia, curta, siga, compartilhe, mande para outras pessoas, se inscreva no canal e vamos lá. Como não pode deixar de faltar, estamos aqui no site do Valor em Dia e vamos analisar a JHSF. Ela está aqui na parte de relatório, JHSF. Então, como de costume, temos aqui o contexto de mercado da empresa para cada setor que ela exerce, para cada atividade que ela presta. Temos o relatório e vamos aos números. A gente vem fazer a comparação anual, terceiro trimestre 23, comparando com o terceiro trimestre 22, e vamos analisar aqui o resultado consolidado. Nós podemos ver que houve uma queda, tanto na receita líquida, quanto aqui no lucro líquido. Quando nós vamos para a eficiência operacional, o EBITDA e o EBIT, também houve uma queda. E se formos olhar para as margens, elas também caíram. Tá? Todas elas. Margem bruta, EBITDA, EBIT e margem líquida. Mas vamos olhar aqui com calma. Nós temos aqui no terceiro trimestre de 2022 uma receita de 520 milhões. Quando a gente vai para agora, no mesmo período, a receita caiu para 350 milhões. Eu fiz as contas aqui, houve uma queda de 32,8%. É bastante coisa, tá? Quando a gente vai olhar para o lucro líquido também. No terceiro trimestre de 23, esse trimestre, o lucro líquido ficou ali em 79 milhões. Quando a gente vai fazer essa análise no mesmo período do ano passado, era 159 milhões. Houve uma queda de 50%, ou seja, caiu pela metade do lucro líquido. Olhando a eficiência operacional no consolidado, tá? Isso daqui pega todas as atividades e faz uma média por participação. É por isso que a gente tem esse consolidado aqui. O EBITDA segue pelo mesmo caminho. No ano passado tivemos um EBITDA de 256 milhões. Nesse ano caiu para 135 milhões. Uma queda de 47,1%. Analisando as margens, nós temos aqui margem bruta, margem EBITDA, EBIT e margem líquida. Todas elas caíram, tá, pessoal? Então, o resultado não foi lá tão interessante assim na média, tá? A margem EBITDA ali caiu cerca de 10 pontos percentuais. Aí, a margem EBIT, inclusive, subiu, tá? Isso aqui é interessante. Mas você tem uma queda da margem bruta, você tem uma queda da margem líquida, você tem uma queda da margem EBITDA. Então, no geral, o resultado não foi bom. Mas o que nós vamos analisar agora é o resultado por setor. Isso aqui é bastante interessante, tá, pessoal? Porque, como eu falei, a JHSF é uma empresa extremamente diversificada em suas atividades. Ela presta atividade de aeroporto executivo, incorporações, shopping, locações para quadras de tênis, locações residenciais. Então, como todas elas são voltadas para o público de alta renda, é muito difícil você ter uma crise, porque para essas pessoas não existe crise, existe só oportunidade. Então, quando há uma crise, significa que os preços estão mais atrativos e que eles conseguem aproveitar melhor essas oportunidades que aparecem, tá? O setor de incorporação, que nós acabamos de falar que a receita do consolidado caiu, que o EBITDA caiu, o lucro caiu, o setor de incorporações foi o grande responsável por essa queda. Vamos analisar aqui, que a receita do quarto... Opa! Não, peguei errado aqui. Espera aí. É terceiro com terceiro. A receita do terceiro trimestre de 22 foi de 324 milhões. E a receita desse ano, no intervalo de um ano, foi 127 milhões. Olhando aqui para a continha, uma queda de 60,6%. Então você vê que essa é uma queda bastante relevante. E o setor de incorporações é o setor que mais agrega para a receita da empresa.
tá? É o setor que mais relevante. Então, como ele teve o pior resultado, no geral, o resultado foi ruim. Mas foi não só exclusivamente, mas principalmente por esse setor. E você teve uma queda importante aqui também no lucro líquido. Você tem um lucro líquido aqui do terceiro trimestre de 2022 de 173 milhões para 34 milhões. Olha o tamanho dessa queda. Então, foi uma queda de 80%. Eu estou olhando toda hora aqui, tá, pessoal? Porque os cálculos que eu fiz já estão todos aqui. Olhando para o EBITDA, olha só, de 198 milhões para 49 milhões. Vamos agora para o setor de residência para locação em clubes. A gente já pode ver que o resultado aqui foi bastante positivo, né? Vamos fazer o nosso comparativo anual. E só cabe ressaltar que esse setor ele é relativamente novo na empresa, tá? A empresa ela segmentou recentemente esse setor para suas atividades. Então a gente já pode ver que no terceiro trimestre de 2022 a receita foi de 2,8 milhões e saltou para 19 milhões. Então foi um aumento aí de 600%. Como eu falei, é um setor novo, então esse aumento de receita ele tende a acontecer. Principalmente porque a JHSF é uma empresa bastante eficiente, tá, pessoal? Então, esse aumento aqui vai acontecer e ele deve perder esse ritmo de crescimento conforme esse setor ganha corpo. O EBITDA, a mesma coisa, de 2,6 milhões foi para 16,7 milhões, um aumento de 535%. Então, essas distorções nesse setor aqui vai acontecer, mas o que é importante para a gente analisar? Que ele está rentabilizando muito bem. A empresa ela acertou em segmentar esse setor especificamente porque ele está apresentando excelentes números. Seguindo, vamos para a aviação executiva. A JHSF é uma das únicas empresas no Brasil que presta esse serviço. Ela tem um aeroporto exclusivo para aviação executiva, para determinados segmentos de pessoas, né? Classe A, classe A. E esse aeroporto, inclusive, ele tem autorização da ANAC para realizar viagens internacionais. E isso impacta positivamente o setor da empresa, porque você abre um leque muito maior de viagens e um leque muito maior de clientes. Fazendo o nosso comparativo anual, nós já vemos que o setor está bastante positivo. Tá? No terceiro trimestre de 2022, a receita foi de 29,2 milhões e ela subiu para 32,2 milhões, um aumento de 10%. Teve um aumento também bastante importante aqui no EBITDA, de 7,3 milhões para 13,6 milhões, um aumento de 87% e melhora aqui em todas as margens. Então, essa atividade, embora não seja a atividade fim da empresa, essa atividade ela presta sinergia para outras pessoas. Porque, como nós falamos, a empresa ela exerce atividade de incorporação, ela tem locação de residências, clubes de tênis, ela tem agora aviação executiva, nós vamos falar de shoppings e hotelaria e gastronomia. Então você observa que todas essas atividades, embora elas sejam diferentes, ela tem um alto grau de sinergia entre elas. Uma atividade exerce potencialidade para outras. Você tem o aeroporto executivo com deslocamento para essas pessoas, para esse segmento de pessoas. Você tem a locação de casas de residência para elas ficarem. Você tem a incorporação, que é a disponibilização de residências para venda. Você tem shoppings para essas pessoas comprarem. Você tem as atividades dentro dessas empresas, como a disponibilização de clube de tênis, clube de surf. Então, todas essas atividades elas apresentam grandes sinergias entre elas. Seguindo, vamos lá, hotelaria e gastronomia. Bom, outro segmento que sofreu um pouco alguns anos atrás por causa da pandemia, mas está se recuperando bastante. Você tem aqui em 22 uma receita de 90 milhões e em 23 92,5 milhões. Você tem um aumento de 2,8%. Não é lá muito interessante, não é lá muito grande, mas é interessante. E você tem um aumento aqui na lucratividade. Você teve um prejuízo em 2022 de 536 milhões e um lucro de 4,9 milhões. Teve um crescimento bastante interessante e um resultado muito bom, porque ela reverteu o prejuízo em um lucro de quase 5 milhões. Seguindo aqui para o EBITDA, você teve um EBITDA de 15,5%,
15,5 milhões para 21 milhões. Então você teve um resultado muito interessante. E nesse setor é interessante que você olhe cover, número de diárias, o valor do cover. Então tudo isso aqui está nesse relatório, tá? Tá tudo aqui, tá, pessoal? No setor aqui, ó, gastronomia, hospitalidade e gastronomia. Você tem aqui todos os números. Você tem aqui, ó, cover médio 7,5%, número de cover. Então todos esses detalhes vocês precisam ler o relatório. Eu estou aqui explicando, dando uma direção de como você analisar esses números. Vamos ao setor de shoppings agora. Aqui, shoppings. O setor de shoppings hoje em dia está muito aquecido. Então você pode esperar um resultado positivo para esse setor. E não é à toa que 58 milhões em 2022 para 61 milhões em 2023. O EBITDA e o EBIT saiu de 30 milhões para 40 milhões. O EBIT deu um salto. Saiu de 33 milhões para 131 milhões. Só lembrando, pessoal, eu não vou me cansar de ressaltar isso, que EBITDA e EBIT eles se referem à eficiência operacional. É o quanto que a empresa ganha quanto que a empresa consegue gerar de caixa com as suas atividades, tá? E você tem aqui uma melhora bastante interessante nas margens, principalmente aqui na margem EBIT. E na margem líquida também, ó, o lucro líquido aqui cresceu bastante. Você teve aqui em 22 um lucro líquido de 8,2 milhões para 75 milhões. Nossa, foi um lucro muito forte. Resultado bastante positivo. Nós temos aqui a taxa de ocupação dos shoppings. Todos aqui beiram aqui quase 100%, tá? 98%, 90%, 99%, 95%. Taxa de ocupação sempre muito alta. A ABL cresceu bastante, tá? A ABL é área bruta locada. É o quanto que você tem de espaço disponível para alocação e o que está de fato locado. Vamos lá. Ó, área bruta locável. O que de fato está ocupado do que está disponível. Nós temos aqui 122 mil metros quadrados ante os 161 mil metros quadrados. Então você tem uma ocupação de espaço muito grande e você tem inclusive um aumento das vendas. Então um resultado muito positivo para o shopping, tá? Aumentou venda, aumentou a área bruta locável, você tem um aumento da taxa de ocupação. Associado a isso, você tem um crescimento muito forte do setor de varejo. A receita líquida ela cresceu demais, a eficiência operacional ela cresceu muito e melhora nas margens. Quando a gente pega aqui o comparativo anual, você consegue observar que todos os números eles melhoraram, ok? Vou voltar aqui para você. Então, pessoal, o que nós conseguimos observar? Que o resultado da média, o resultado consolidado, ele não veio muito bom. Nós observamos queda na receita, queda na lucratividade, aumento dos custos, redução do EBITDA, mas quando a gente vai analisar setor por setor, nós vemos que o resultado foi bom. Então, por que o resultado na média ele foi ruim? Porque o principal setor da empresa, que é o setor de incorporação, ele não veio bom. E isso acontece, tá, pessoal? Esse é um setor cíclico. Então, essa variação de alta de renda, de alta e de baixa, nesse setor de incorporações, ela de fato acontece. E como é um setor que mais impacta no resultado da empresa, o consolidado veio ruim. Mas discriminando todos os resultados da empresa, nós vemos que eles vieram muito bons, tá? Então eu queria deixar aqui essa análise da empresa. Esse vídeo ele vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível no site do Valor em Dia. Todas essas informações, esses números, você pode olhar no site, você pode ficar brincando com as análises temporais e pegar o recorte que você quiser. E vai ter o relatório lá, caso você tenha alguma dúvida, tá? Então, eu deixo aqui meu muito obrigado. Novamente, se inscreva no canal, compartilhe e mande para outras pessoas, tá? Porque isso pode ser relevante. As pessoas elas podem ter essa carteira essa empresa na carteira e essa análise pode ser determinante para continuar ou não nos investimentos, ok? Então, um grande abraço.